Passamos pela multidão e finalmente conseguimos chegar ao café. No café, havia pessoas com rostos ansiosos esperando por mim. Ha ha ha, bem-vindo. Questionador herege. O mestre da guilda do Templo dos 10.000 apertou meu braço direito. Nunca pensei que você realmente limparia o 20º andar em apenas 5 dias. É o maior feito que já aconteceu desde que a torre foi construída. Eu o respeito sinceramente, caçador Kingon já. Não. Teremos que chamá-lo de Rei da Morte de agora em diante. No momento, ainda tenho dúvidas se isso é um sonho ou não, mas... Cruzada deu um gole em seu café gelado. Honestamente, eu pensei que vocês três, Bruxa do Dragão Negro, Santo da Espada e você, iriam falhar no ataque e morrer. Mas você até limpou o 20º andar sozinho? Incrível. Se você tiver como fazer isso secreto, por favor, nos informe. Que segredo? Sentei-me a um lado da mesa. Mas você só precisa levar uma vida boa. Esse é um conselho muito prático. Cruzada sorriu amargamente. De qualquer forma, é bom ver você depois de tanto tempo. Todos. Como vocês têm estado? Bem, só se passaram 5 dias desde a última vez que nos encontramos. Sopro. Segurando um cachimbo, a condessa fumou um pouco de tabaco. No início, ficamos na sala do trono exatamente como prometemos. Uma promessa era uma promessa. Mas depois de um tempo, de repente, os NPCs do Império começaram a se mover. Isso nos pegou de surpresa. Ah! Foi quando eu derrotei o Rei Diabo no 12º andar. Derrotei o Rei Demônio e recebi uma missão. Foi então que o tempo que havia parado voltou a fluir. Eu não pensei tão longe. Como foi? Os NPCs do Império pensaram que éramos intrusos que invadiram o Palácio Imperial. O questionador herege cambaleou. Alguém com roupas elegantes gritou: peguem aqueles intrusos. Então os cavaleiros do Império e soldados de elite vieram nos pegar. Minha nossa, isso enviou um arrepio por nossas espinhas. Mas esse garoto tinha muitos truques. Víbora, mestre da guilda de Shenmue. Um caçador caolho bagunçou a cabeça do questionador herege. Primeiro, nós nos rendemos obedientemente e depois escapamos da prisão. Foi o que eu quis dizer. De verdade agora. Ahá! Não foi divertido? Como poderíamos saber que tal passagem secreta estava escondida na prisão subterrânea? Parecia que eu havia voltado aos meus dias de infância. Ouvi dizer que você foi pego por uma máfia búlgara quando era criança. Sim. O questionador herege deu uma risadinha inocente. É por isso que me lembrei dos tempos divertidos da minha infância. Prisão. Debaixo da terra. Escapar. Ah, essas eram todas decorações que iluminaram minha infância lindamente. Tudo se tornou uma memória nostálgica para mim agora. Bastardo louco. Víbora suspirou profundamente. Enquanto eu estava trabalhando duro para triturar os lacaios do Rei Demônio, o grupo do mestre da guilda parecia ter sido bem ativo também. Uhul! Eu sei muito bem que todos nós tivemos uma vida maravilhosa lá fora. A bruxa deu de ombros e se sentou à mesa. A condessa nasceu em uma favela na Índia. Víbora, seus pais eram líderes de gangue. A cruzada havia sofrido algumas dificuldades na Venezuela. Portanto, éramos todos lixo quando estávamos no mundo exterior. Vocês todos não concordam? O clima no café ficou sombrio instantaneamente. Apenas o som da cruzada tomando seu café fluiu silenciosamente. Isso não é algo que devemos falar aqui. Cruzada silenciosamente olhou para mim. Você pretende tratar o Rei da Morte como um membro de nós e agora? Sim. Disse a bruxa. Vocês provavelmente não sabem, mas o Rei da Morte deu uma contribuição decisiva para limpar a torre. Isso é algo que também sabemos. Não. Vocês todos não sabem. A bruxa balançou a cabeça. No ataque desta vez, não tivemos uma única vítima. Mesmo no 11º andar, onde vários caçadores participaram juntos. Tudo isso graças ao Rei da Morte,
que me ensinou as estratégias e táticas para limpar o andar. Todos os olhos dos caçadores estavam em mim. Sim. É verdade. A bruxa abriu a boca. Este homem, quero torná-lo o herói que representa a nossa torre. O silêncio pairou sobre o café. A bruxa olhou para os caçadores que estavam sentados ao redor da mesa, um por um. Condessa. Você divulgou muito de sua riqueza. É verdade, não posso dizer o contrário. Questionador herege. Você matou muitas pessoas. Sim. Foi um sacrifício necessário. Cruzada. Você não gosta de receber atenção de outras pessoas. É assim que meu personagem é. E víbora. Você. O quê? Eu sinto muito. Você é muito feio. Víbora fez beicinho. Uma expressão abatida. Mas ele logo baixou a cabeça. Era o retrato de um homem triste de meia-idade. O santo da espada, como todos sabemos, é um velho louco apenas pela espada. E eu tenho que atuar constantemente nos bastidores, então não pode ser eu. Depois de olhar para os que estavam sentados à mesa, um por um, a bruxa finalmente olhou para mim. Por outro lado, o Rei da Morte ainda não tem nenhuma impressão com o público ainda. Se nos esforçarmos o suficiente, podemos fazer com que ele se torne um herói perfeito, por mais que desejemos. Esta é uma oportunidade. Uma oportunidade para renovar a imagem anterior da torre. Seria realmente esse o caso? O questionador herege coçou o queixo. Somos todos pessoas que já existem há muito tempo, por isso é verdade que a nossa presença está um pouco mais fraca. Continuamos a imprimir revistas que contêm atualizações sobre as atividades dos caçadores, mas, no mundo exterior, o volume de vendas está diminuindo constantemente. Sim. É o que eu quero dizer. Então teremos que começar a fazer nossa imagem a partir de hoje. O questionador herege se levantou. E assim como um cachorrinho, ele começou a circular ao meu redor. Você é um pouco baixo. Mas tudo bem. Como você pode ver pelo meu exemplo, as fotos serão capazes de cobrir tudo isso. Não. Ele não estava apenas enfatizando que sua altura era seu charme? Havia um grande sorriso no rosto pequeno do caçador. Um homem baixo, mas apaixonado, o Rei da Morte. Se você usar uma frase de efeito como esta, vai funcionar. Sem ter a chance de dizer nada, os caçadores se reuniram ao meu redor. Bruxa. Condessa. Víbora. Cruzada. Independentemente de qual guilda eles eram, todos eles se aproximaram de mim e examinaram cuidadosamente todo o meu corpo. Estou perguntando por precaução, mas você está saindo com alguém agora? Não, não estou. E desde que você entrou na torre? Alguma ex-amante? Não. Isso significa que não há necessidade de se preocupar com um escândalo. Isso é o melhor. Eu não sabia o que havia de melhor nisso. Os caçadores de alto escalão começaram a conversar entre si. Tenho observado de lado, mas este homem, quando sorri, dá uma impressão astuta. Portanto, estou pensando em prosseguir com o conceito de misticismo. Qualquer outra coisa, não importaria, já que ele teria apenas que ter uma boa poker face. Mas estamos em apuros, ele nunca namorou ninguém antes. Disse a cruzada. Precisamos criar um escândalo que não existe aqui. Caso contrário, as pessoas lá fora vão apenas espalhar falsos rumores. Sem problemas. Eu cuidarei disso. Será um cenário onde o amor floresceu enquanto vocês lutavam lado a lado por 5 dias? Eu gosto. Eu posso fazer uma história que as pessoas definitivamente adorariam. Que tal um cenário em que ele doou a maior parte do dinheiro que ganhou até agora para um orfanato? Caso algo assim acontecesse, eu fazia doações regulares de forma anônima. Vamos apenas dizer que as doações foram na verdade do Rei da Morte. Vou deixar isso com você, Condessa. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Para começar, vamos chamar um fotógrafo. Vamos tirar algumas fotos.
O questionador herege sorriu brilhantemente. Chame todos os designers também. Teremos que pelo menos dar uma foto para a imprensa até o final do dia de qualquer maneira. Já gravamos um vídeo da batalha no 11º andar, então vamos colocá-lo na internet quando chegar a hora certa. Não. Espere. Ei, pessoal. Não se preocupe. A bruxa me parou e sorriu. Foi um sorriso que me contou sobre suas numerosas experiências profundas. Rei da Morte. Você não vai ter que fazer nada. Cuidaremos de tudo. Você, isso mesmo. Você apenas tem que fazer o que você sempre fez até agora. Não, você disse que era um conceito de misticismo. Achei que não precisávamos de alguém como um designer. É só hoje, por favor. A bruxa gentilmente juntou as mãos. Todo mundo quer saber sobre você. Uma foto. Vamos apenas tirar uma foto e mostrá-la às pessoas. Hã? Não se preocupe, Rei da Morte. Os designers que assinaram um contrato de exclusividade conosco são incríveis. Me dei conta, 30 minutos depois, que nunca seria apenas uma foto. Olhe aqui. Foto. Cerca de 10 designers vieram e me vestiram. Eles estilizaram meu cabelo. Sempre que eu estava vestido e meu cabelo penteado, os flashes da câmera do fotógrafo começavam a disparar. Sim, é isso. Desta vez, segure a adaga. Como um lobo em um matagal esperando para caçar sua presa. Não, espere. Muito bem. Foto. Os caçadores se amontoaram atrás do fotógrafo. Eles sussurraram enquanto examinavam minha pose com olhares de falcão. Vestir um terno inesperadamente cai bem nele. Talvez devêssemos ir com uma vibração um pouco lúdica. Não pode. Porque o conceito lúdico é meu primeiro. Isso é verdade. Então o que deveríamos? Então que tal um jovem flamejante com um espírito aventureiro? Vamos com isso. Foto. Muito bem. Muito bom, minha bunda. BAEH. O Rion estava rolando no ar há algum tempo. 1 hora se passou, e depois 2 horas se passaram, mas a sessão de fotos não parecia que iria acabar tão cedo, então minha paciência atingiu o limite. Eu não vou fazer isso. Vamos parar com tudo isso. Tirei o terno que estava usando e joguei no chão. Os caçadores precisam apenas escalar a torre com diligência. Que imagem de mídia! Que sessão de fotos! Por que todas essas coisas inúteis estão sempre em sua mente? Por vários anos, a maioria de vocês não conseguia nem limpar o 10º andar. Silêncio. Minhas palavras sinceras funcionaram? O ar ficou estranho. Todos os caçadores, incluindo a bruxa, olharam para meu rosto. E acenaram com a cabeça. Não foi um discurso muito bom. Parecia que você realmente é um jovem flamejante com um espírito aventureiro. O título da revista desta vez será O Caçador que Escalou a Torre e ponto. Também tínhamos essa paixão aos 20 anos. Não funcionou de verdade. Ah, não, obrigado. Vim aqui falar sobre o 20º andar. Eu vou te dar todos os direitos do 10º ao 19º andar, então certifique-se de que o 20º andar seja meu. Os caçadores assentiram novamente. Eu gosto do seu conceito sem ganância também. Que tal isso para a manchete do jornal de amanhã? Rei da Morte, anúncio chocante. Declara distribuir os direitos do 10º ao 19º andares para todos os outros caçadores. Declara que está satisfeito em poder limpar a torre. Concordo. Será apropriado escrever um artigo na 2ª página como este, Rei da Morte, conhecido por ter doado regularmente para um orfanato. Ponto. Sim. Vamos apenas dizer que estamos dando a ele o 20º andar como um sinal de gratidão e respeito ao Rei da Morte. Perfeito. Ah, que belo final. Errado. Eles não deram ouvidos a uma única coisa que eu disse. Essas pessoas estavam muito preocupadas agora com a ideia de me tornar um herói. Apenas desista, meu jovem. O santo da espada falou sem rodeios. O velho espadachim ficou com as costas apoiadas na coluna do prédio.
A mesma coisa aconteceu quando fui classificado em primeiro lugar. Algo como ser velho causaria uma impressão favorável no mundo e me pediram para deixar minha barba crescer de forma diferente. Eu ouvi todo tipo de coisa então. Oh meu Deus! Era isso que eles queriam mostrar ao mundo lá fora. Também estamos vivendo uma vida honrosa até uma espécie de complexo de inferioridade. O velho murmurou. Eles abandonaram tudo no mundo exterior e vieram para a torre de qualquer maneira. O que há de tão patético nisso? O santo da espada se afastou. Vamos lá. Sim. Se você ficar aqui, será interminável. Depois que você terminar a sessão de fotos, eles dirão para você gravar um vídeo e, em seguida, dirão para você se preparar para uma entrevista coletiva. Eles são esse tipo de pessoa. Se você não fugir agora, o dia inteiro vai passar assim. Parecia horrível. Sem a necessidade de pensar nisso, falei. Vamos fugir rapidamente. Boa decisão. Focando a aura na ponta dos pés, corremos. Um grito pode ser ouvido atrás de nós, mas não paramos. Rei da Morte! Gritou a bruxa. Vou dar uma entrevista coletiva amanhã, então volte de manhã se puder. Você não deve ser visto por outras pessoas, então saia por aí em segredo. Mesmo se você quiser fugir, suba no telhado e corra. Tome cuidado. Bah riu histericamente. Ei! Essa pessoa não é um anjo, nem é uma deusa. Ela não é mais parecida com uma mãe? Esse realmente era o caso. E eu nem sabia que tipo de existência era uma mãe. Antes que eu percebesse, o sol se pôs. Seguindo o que a bruxa nos aconselhou, fomos em direção ao telhado e corremos. Olhando de cima, ainda havia centenas de pessoas aglomeradas em frente ao café. Um enxame de repórteres da emissora também estava lá. Poderíamos ter problemas se saíssemos pela porta da frente. Nós saltamos pelo telhado de cor carmesim. O lugar onde paramos foi a Torre do Sino construída na praça. O guarda que estava guardando a Torre do Sino e mexendo em um smartphone nos reconheceu tardiamente. Santo da Espada! O Santo da Espada pousou na Torre do Sino facilmente. Sinto muito, mas você pode nos dar licença por um momento. Ah! É. Isso é. 5 minutos é o suficiente. O jovem guarda ficou confuso. Ele deve ter ficado surpreso quando uma lenda viva pediu que ele se retirasse. Então nossos olhos se encontraram e os olhos do guarda se arregalaram. Você é talvez o Rei da Morte. Ah. Sim. Uva. Uau. É a primeira vez que vejo você pessoalmente, uau. Impressionante. O guarda vasculhou sua bolsa. Um romance saiu da bolsa. Ele parecia ter trazido algumas coisas aleatórias para matar o tempo quando estava de guarda. Este é o único papel que eu tenho agora. Posso ter seus autógrafos, por favor? Santo da Espada pegou o romance como se estivesse familiarizado com a situação. Você tem uma caneta? Ah, aqui está. Qual o seu nome? Bem, eu não recebi um apelido ainda, então. O velho espadachim assinou com golpes certeiros. O guarda pegou a assinatura como um menino inocente e olhou para mim. Não sei porquê, mas seus olhos estavam muito brilhantes. Rei da Morte, posso também pedir a sua assinatura também. TL, o também repetido é para sinalizar o quão nervoso ele estava. O meu autógrafo. Mas eu nunca autografei nada antes. É o meu desejo de toda a vida. Por favor. Atordoado, recebi uma caneta e um romance. Como é seu desejo ao longo da vida de receber meu autógrafo? Quão leve era a sua vida? Me sentindo um pouco estranho, larguei o romance. O autógrafo do Santo da Espada já estava escrito lá. Enquanto tentava escrever meu autógrafo com uma caneta, de repente percebi que era a primeira vez que escrevia o nome Rei da Morte. Antes que eu percebesse, a letra do Santo da Espada e a minha já estavam lado a lado. Espada Santo. Rei da Morte. Obrigado. Muito obrigado. O guarda curvou as costas.
Com medo de que o autógrafo pudesse desaparecer, tive uma sensação estranha e foi difícil para mim determinar como era. Quando a voz finalmente se foi, um sol vermelho carmesim semelhante a uma mancha que se punha podia ser visto da torre do sino. E apenas a respiração silenciosa dos dois permaneceu. Nós dois ficamos em silêncio por um tempo. E depois? Santo da Espadanin. Ei, meu jovem! As palavras de Sword Sente e as minhas se chocaram e desapareceram. Ficou assim porque nós dois falamos ao mesmo tempo. Um silêncio constrangedor, mas não durou muito. Eu disse: Santo da Espadanin, para você, deve parecer como se eu tivesse matado uma quantidade enorme de pessoas. Um assassino em massa que deve ser punido. Eu olhei para o Santo da Espada com uma cara calma. Mas se você olhar no espelho, também verá um assassino em massa que matou um grande número de pessoas. Essa pessoa é você, Santo da Espadanin. Santo da Espada estava olhando para o pôr do sol, não para mim. Mas Santo da Espadanin, você não se puniria por isso. Isso ocorre porque você tem um padrão claro para matar alguém. E o padrão é punir aqueles que machucam muitas pessoas. Ponto. Enquanto o crepúsculo se espalhava, continuei dizendo. Eu também tinha padrões claros e foi por isso que fiz o que fiz. E o padrão é punir aqueles que machucam muitas pessoas. Ponto. Isso foi o que eu havia preparado com antecedência desde a época em que menti para o Santo da Espada que era um profeta. Se Santo da Espadanin matou alguém porque ele matou muitas pessoas antes, eu matei alguém antes que ele pudesse matar muitas outras pessoas. Era uma mentira meticulosa que preparei especialmente para o Santo da Espada. Então, Santo da Espadanin, você e eu estamos realmente caminhando no mesmo caminho. Jovem. Mas antes que eu pudesse terminar minha mentira, o velho gentilmente me chamou. Você não tem que tentar se justificar assim. Sim. Santo da Espadanin, eu. Jovem. Eu fechei minha boca quando ele me chamou em sua voz baixa. Enquanto olhava para o pôr do sol, o velho murmurou. Eu sou diferente dos outros caçadores. À primeira vista, o comentário pareceu surgir do nada. Bruxa do Dragão Negro. Condessa. Questionador herege. Víbora. Cruzada, são todos crianças que sofreram muito no mundo exterior. Mas sou diferente. Eu nasci sem escassez e vivi sem escassez. Marcos Callenberry. Eu sabia que o velho na minha frente era de uma família prestigiosa. Em vez de saber, fiz uma investigação completa sobre ele como um inimigo e o admirava. Dizem que ele veio de uma família de prestígio reconhecida em todo o norte da Europa. Quando a torre apareceu no mundo, eu já havia construído minha própria família. Eu dirigia uma empresa, era casado, tinha filhos, tinha visto meus filhos terem netos e netas. Já vi sucesso suficiente. A voz do Santo da Espada estava calma. Mas eu questionei. O que você quer dizer com questionou? Meu sucesso é devido às minhas capacidades? De repente, fiquei curioso. O velho puxou lentamente a espada da bainha. Não foi simplesmente porque nasci em uma boa família? O pôr do sol brilhou. A espada era vermelho-carmesim, embora não tivesse cortado nada. Não foi só porque eu era um pássaro nascido em uma boa família, que recebeu uma boa educação, conheceu bons amigos e cresceu apenas bebendo as melhores coisas. Eu estava orgulhoso de ter conquistado tudo sozinho. Mas talvez tenha sido apenas uma ilusão de alguém preso em uma gaiola. O Santo da Espada explicou. Não, não é isso. Era uma voz afiada como uma lâmina. Não pode ser isso. Um coração escarlate, como o pôr do sol, era possuído por ele. Tenho certeza que nasci com algo bom. No entanto, eu queria ser confiante e orgulhoso sozinho. Eu queria provar que meu orgulho não era uma ilusão. Então é por isso que você veio para a torre. Sim. O velho acenou com a cabeça. Suas rugas eram profundas e grossas. Quem entra na torre não pode nunca voltar ao mundo exterior. Apenas meu corpo. Neste lugar onde não há lares de prestígio, nem famílias, e nem ajudantes que me apoiem. Queria provar o meu modo de vida com o meu próprio corpo. No entanto,
O santo da espada murmurou. Parece que baixei a guarda sem saber. Abrir cartão de habilidade. Divulgar. Uma carta de prata flutuou da mão do santo da espada. Visão do detetive. Classificação: B. Efeitos: você pode ver a contagem de assassinatos do oponente. Não inclui assassinato indireto. Apenas os assassinatos cometidos com uma intenção clara são contabilizados. No entanto, você não é capaz de saber o método de matar. Eu fui um tolo. O santo da espada baixou sua carta de habilidade. Eu ia confiar apenas em meus olhos e mãos, mas... antes que eu percebesse, estava contando com habilidades. Eu vi isso através da habilidade, e não através de meus próprios olhos, e tive uma fé cega no julgamento da habilidade, e não em meu próprio julgamento. Então, jovem, vou te perguntar uma última vez. Os olhos azuis do velho se voltaram para mim. Você já matou uma única vida inocente? Isso é tudo? Então é por isso que ele disse que eu não precisava tentar me justificar. Eu estava convencido. Sim. Justificar é fazer com a própria cabeça, como acabei de fazer. Por mais elaborada que seja uma mentira, é apenas para enganar a mente de alguém, não para conquistar seus corações. Não. Persuasão, e não convencimento. Eu nunca fiz isso, santo da espada Nin. Assim como o que fiz como pilar da torre. Eu disse de todo o coração. Eu também não farei isso no futuro. O santo da espada fechou os olhos suavemente. Como se ele estivesse refletindo na minha expressão e voz. Um longo silêncio se passou. E... o cartão voou para longe. O cartão que voou no ar foi cortado com a lâmina vermelho-carmesim. Um cartão dividido em dois. Um raio de luz dourado do pôr do sol perfurou pelo corte na carta. Eu acredito nos meus olhos. Logo, as cartas se tornaram borrões de luz e se dispersaram. A habilidade foi destruída. Você passou por momentos difíceis nos últimos 5 dias. Obrigado por aceitar a teimosia de um velho. O santo da espada embainhou sua espada. É um pouco tarde para te dizer agora, mas foi uma experiência bastante agradável vê-lo atravessar do 12º ao 19º andar. Descanse bem hoje. Quando a coletiva de imprensa terminar amanhã, o 21º andar será aberto imediatamente depois. O velho pisou no chão. Pouco antes de pular para o telhado de outro prédio, ele olhou para mim. Eu estou ansioso para ver sua performance no próximo andar. Rei da Morte. E em um instante, ele estava bem longe da torre do sino. Por um longo tempo, fiquei distraidamente parado. Eu abri minha boca com relutância. Imperador da Espada. O que acabou? Agora mesmo, Santo da Espada Nin me reconheceu, não foi? Eu penso que sim. Meu coração estava tranquilo. Meus joelhos ficaram fracos e lentamente me sentei. O chão de pedra estava frio. Olhei fixamente para o céu vermelho que estava desaparecendo lentamente e começava a escurecer. Uau, realmente acabou. O 20º andar também é meu agora. E os mestres da guilda cuidarão da imprensa. Sim. Está realmente tudo acabado. BAEH Orion deu uma risadinha. O que você quer dizer com acabou? Alguém pode pensar que você acabou de limpar o 50º andar ou algo assim. Pelo que sinto agora, é como se tivesse acabado de limpar o 90º andar. Zumbi, às vezes fico confuso pensando se você tem nervos de aço ou se é apenas mais um covarde. Na verdade, às vezes também fico confuso. Enfim, eu pensei em tudo que fiz até o 20º andar. Quando pensei no que havia feito, fui engolfado por uma estranha sensação de saciedade. A deusa da proteção ficou impressionada com suas realizações. Uma voz que não era ouvida por um tempo tocou. Pensando bem. Apesar de derrotar o rei demônio da chuva de outono, a deusa da proteção permaneceu em silêncio. Não, exceto no momento em que atravessei o 12º andar pela primeira vez, a deusa da proteção estava, na verdade, sempre em silêncio.
A deusa da proteção reconhece todas as suas realizações. Como se estivesse extravasando tudo o que queria dizer enquanto estava em silêncio o tempo todo, uma série de vozes pôde ser ouvida. A deusa da proteção concluiu que, embora você tenha mentido sobre ser um apóstolo da deusa, na verdade, você está totalmente qualificado para ser um apóstolo. A deusa da proteção permite que você use o nome dela no futuro. Mas havia algo estranho em suas palavras. O que ela quer dizer com usar seu nome no futuro? O que isso significa? A deusa da proteção fica magoada com suas palavras, visto que temos estado bem juntos até agora. Tornou-se cada vez mais incompreensível. Temos estado bem juntos até agora. A deusa da proteção pede que você olhe para baixo. Eu olhei para baixo. Não havia nada além do chão de pedra. A deusa da proteção pede que você olhe um pouco mais para a esquerda. Mudei meu olhar para a esquerda. Naquele lado, minhas pernas e cintura estavam lá. Na minha cintura, havia uma arma lendária que foi concedida pela deusa ao imperador fundador do Império Aijin, em outras palavras, a espada sagrada de proteção de Elefanta Aijin, que era usada com uma bainha. Espere um minuto. Por acaso, a deusa da proteção aconselha que você concentre sua atenção em sua cintura. Eu me senti estranho. Eu me lembrei da cena em que eu estava lutando contra o exército do Rei Diabo no 12º andar. Naquela época, eu tinha certeza de que havia uma voz afirmando que a deusa da proteção estava espremendo a última gota de seu poder. Assim que as palavras terminaram, um raio de luz branca irrompeu de algo em que eu estava segurando. Não houve outro milagre depois disso. Não. Espere um minuto. Não me diga que a deusa da proteção a que foi mencionada de vez em quando na luta contra o rei demônio é. Eu disse isso com o coração cheio de descrença. Você era uma espada. Depois de um tempo. A voz respondeu. A deusa da proteção confirma sua pergunta. Oh meu Deus! E pensar que a espada de proteção sagrada que eu estava usando todo esse tempo, era na verdade uma espada sagrada. Todos vocês estão assistindo a um vídeo incrível agora mesmo. Uma bruxa, mais popularmente conhecida como Bruxa do Dragão Negro, está liderando a equipe de invasão do 11º andar. Este é o último vídeo que acabamos de receber da BBS. Oh! Deixe-me ampliar esta parte. Sim, essa é a parte. Vamos pausar o vídeo por um segundo. Uma sala de espera silenciosa. Eu estava assistindo TV sem pensar. Para todos os nossos telespectadores, vocês podem ver? A bruxa do dragão negro está de mãos dadas com outro caçador. Presume-se que este caçador seja o Rei da Morte. Se o vídeo não foi fabricado, isso significaria que o Rei da Morte caçou o chefe do 11º andar em um único golpe. Geralmente é chamado de one shot one kill, um tiro, uma morte, entre os caçadores. Mas até agora, nunca houve uma precedência em que o monstro-chefe fosse derrotado em um ataque. O emissor e o comentarista estavam em comoção. Então está dizendo que é a primeira vez? Sim, é claro, a bruxa do dragão negro ajudou, mas o caçador que enfrentou o monstro-chefe sozinho parecia ser o Rei da Morte. Embaixo da tela havia uma legenda de notícias de última hora, conferência de imprensa do Rei da Morte esta tarde. Todos, vamos assistir ao próximo vídeo juntos. Rei da Morte que esteve sob o véu todo esse tempo finalmente apareceu ontem à tarde. Ele voltou para a Babilônia no portão de transferência. Como você pode ver, a bruxa do dragão negro e o santo da espada estavam com ele. Parece que eles estão escoltando o Rei da Morte? Sim. Para transmitir adequadamente a vibração da cena, levantarei minha voz um pouco. Havia um vídeo que parecia ter sido feito por alguém em seu telefone celular. No meio da tela, eu estava andando inexpressivamente. Por favor, olhe para cá rapidinho. Por favor, não me afaste. Por favor, diga alguma coisa. Bruxa do Dragão Negro, quando poderemos ouvir os anúncios oficiais? Que tipo de relacionamento vocês dois? Eu não aguentava mais assistir e apertei o controle remoto. Eu fiz uma careta para BAH Orion, que estava assistindo TV comigo lado a lado. Ah, por que você desligou? Eu estava gostando por um bom tempo.
Eu abri minha boca. Por que estou tão envergonhado que eu poderia simplesmente morrer? Este lugar é a sala de espera. Um dia se passou desde que recebi o reconhecimento do Santo da Espada. Hoje foi o dia em que será realizada a coletiva de imprensa sobre o progresso de limpeza da torre. Originalmente, deveria ser cuidado pelos principais mestres da guilda, mas desta vez, fui chamado como um convidado especial. Depois de um tempo, a entrevista começará. Por que você simplesmente não se mata? Você não vai morrer de qualquer maneira. Mas eu não quero. Eu não tinha nada para fazer até a realização da conferência, então pensei em assistir TV, mas foi um erro. Ah! Eu entendi. Então, mude para outro canal. Todos os canais falam sobre mim de qualquer maneira. Fosse o canal de notícias ou os demais, quase todas as transmissões falavam da conclusão do 10º ao 20º andar. E os programas de TV não eram os únicos. As coisas eram as mesmas até quando eu procurava na internet. Eu me tornei uma celebridade depois de uma noite de sono. É assim que me sinto agora. A deusa da proteção ressalta que sua conquista foi excepcional. A espada sagrada estremeceu na minha cintura. A fama é como os impostos que um herói tem que pagar, dia após dia. A deusa da proteção avisa que você deve se acostumar com a posição de herói. Eu me senti tão sobrecarregado que abaixei a espada sagrada. Eu estava tão cansado ontem que adormeci e não pude falar muito. Senhorita deusa, você está aí? Você não está pensando muito bem de mim? Você é a luz. A espada sagrada estremeceu mais. Não sei se era só eu, mas parecia que ela era fã obcecada de um ídolo. A deusa da proteção sussurrou que ela ainda se lembra tão claramente quanto o dia. Quando você escalou o castelo do Império e deu aquele discurso estrondoso. E a postura imponente quando você declarou "Deixe o Império conosco de agora em diante", você foi tão arrojado na época. Ai! Eu cobri meus ouvidos. Pare! Pare com isso! Isso foi o que eu disse quando estava completamente animado. Mas não adiantou. A voz da espada não era ouvida pelo meu ouvido, mas transmitida diretamente para minha cabeça. A espada sagrada sussurrou sem parar sobre minha história sombria. Deusa da proteção se expressou. É uma lei não escrita que um herói deve amar a si mesmo. As palavras de um herói sem amor próprio são sempre infelizes e tornariam infelizes até as pessoas à sua volta. Nesse sentido, sua confiança é muito agradável. É realmente incrível. Eu tinha razão. A deusa da proteção era apenas minha grande fã. Pare, por favor, pare. Assim como eu, que já fui um fã obcecado do Imperador das Chamas, a espada sagrada tinha sido uma fã minha. Eu não me importaria se ela expressasse o desejo ardente de um fã em algum lugar que eu não pudesse ver. Mas a voz da espada era transmitida ao vivo para mim 24 horas por dia. A deusa da proteção confessa. Estou feliz em servir alguém como você como meu segundo mestre. Oh meu Deus! Já ouvi alguém me elogiar sinceramente e continuamente e estive na companhia dela tanto tempo? Alguém que me elogiava tão incessantemente, que me fez pensar no meu passado sombrio que queria esquecer o mais cedo possível. Apenas me mate no lugar disso. Especialmente quando você trouxe o rei demônio da chuva de outono sob seu domínio, e o momento em que você murmurou, "O Senhor tem a responsabilidade de proteger seu próprio povo", foi realmente uma grande cena. Isso era realmente demais. Tirei o óleo odo da minha mochila. Óleo odo era um óleo usado para limpar uma lâmina. Eu derramei um pouco do óleo em um pano e olhei para a espada sagrada. Você começou primeiro. Essa coisa. Minha mão se aproximou da lâmina da espada. Um lampejo de luz branca irrompeu da espada sagrada. A deusa da proteção se sente ameaçada. A deusa da proteção implora que você pare o que está fazendo. A deusa da proteção. 10 minutos mais tarde. Brilhar. Graças às minhas habilidades sinceras com a toalha, a espada sagrada ficou limpa. A lâmina se tornou transparente como um espelho e refletia meu rosto. Mas a espada sagrada tremeu de vergonha. Ufa, finalmente está um pouco quieta agora. Baixei a espada sagrada,
que ficou mais silenciosa. Então eu entendo que você é uma constelação, mas por que uma espada? Você possuía a espada desde o início? Pelo que entendi, o Constelação era como o administrador do estágio. Como fantasma vingativo, a Constelação pode ter sido um monstro no início. Eu não conseguia nem imaginar como a espada se tornou uma constelação. Enquanto eu murmurava essa pergunta, a espada sagrada emitiu um brilho branco sutil. A deusa da proteção balança a cabeça. É mais fácil entender que a constelação é algo que representa um mundo. Um representante do mundo. A deusa da proteção murmurou. Eu era originalmente um Espírito Santo que era reverenciado como um deus. Mas o fundador do império, Lefanta Ejin, me dividiu em 5 espadas e me selou. Você é o primeiro possuidor das espadas sagradas, ídolo. Eu revirei os olhos. O nome da espada é ídolo? Positivo. E então a deusa da proteção nomeou as 5 espadas. Primeira espada, ídolo. Segunda espada, pena. Terceira espada, oração. Quarta espada, sacrifício. Quinta espada, salvação. Estas são as espadas das 5 irmãs. A deusa da proteção se gabou de que, se você reunir todas as espadas irmãs, ela recuperará a força de seu auge. Oh! Resumindo, a espada que brilhava diante dos meus olhos era na verdade apenas um fragmento da espada sagrada. Em outras palavras, as outras 4 espadas devem ser encontradas para extrair seu poder real. Interessante. Então, onde estão as espadas irmãs? Ela não respondeu. Um silêncio constrangedor encheu a sala de espera. Olá? Deusa? Estou perguntando onde estão suas irmãs. Silêncio. Meus olhos se aguçaram. Por acaso, mesmo você não sabe? Depois de um tempo, uma voz murmurou. A deusa da proteção implora ao quinto. No final, isso significa apenas que você não sabe. A deusa da proteção argumenta que ela pode sentir a presença das espadas irmãs se elas estiverem por perto. Dei de ombros. Bem, não estou com pressa de encontrá-las agora. De qualquer forma, você deve ter pelo menos 1/5 da poder. Senhora espada ídolo, o que você pode fazer? Posso obter apoio absoluto dos cidadãos do Império Aijin. Eu sei disso melhor do que ninguém. Algo mais. Como se a espada sagrada estivesse esperando por isso, ele emitiu luz em sua potência máxima. Akak! Meus olhos? Meus olhos? Eu rolei pelo chão enquanto cobria meus olhos. Eu podia ouvir a espada sagrada rosnando em minha cabeça. A deusa da proteção se gaba de estar confiante em emitir luz. Eu vi isso a ponto de estar farto disso, então é claro que sei disso. O que no mundo? Tive sorte de ter protegido meus olhos com aura em um instante. Quase perdi minha visão. Não, o que mais você pode fazer além de conseguir o apoio dos cidadãos do Império Aijin e brilhar? O silêncio caiu. O brilho da espada sagrada diminuiu. Em termos humanos, era como se ela gaguejasse. Estou confiante em manipular monstros. Apressadamente, a deusa da proteção acrescenta que também confia na manipulação de humanos. Em meio ao silêncio, onde fiquei estupefato, alguém bateu na porta da sala de espera. Eu rapidamente embainhei a espada sagrada. Do ponto de vista de outra pessoa, eu pareceria um louco se fosse visto falando com a espada. Quem é? Sou eu. A voz da bruxa podia ser ouvida do lado de fora da porta. Você tem sido barulhento desde um tempo atrás. Algo errado. Eu estou bem. O que está rolando? É assim mesmo. A bruxa parecia desconfiada, mas não me questionou mais. A coletiva de imprensa vai começar em 5 minutos. Os repórteres provavelmente vão atirar em você um monte de perguntas freneticamente. E o 21º andar será aberto até o final da coletiva. Vamos responder aos repórteres com moderação e depois ir direto para o 21º andar. Você entende? Sim. Que resposta ótima! Não saia atrasado. Eu ouvi passos além da porta. Tac-tac.
Eu puxei a espada sagrada somente depois de verificar adequadamente se os passos da bruxa estavam longe. E olhei silenciosamente para a lâmina. Basicamente, além de ser capaz de brilhar, não há mais nada para que você seja útil. A deusa da proteção está protestando contra suas opiniões tendenciosas. Tudo bem então. De agora em diante, você não é a deusa da proteção, vou chamá-la de brilhante. É um desperdício para você ter o nome Espada Sagrada. Pensando bem, essa constelação era patética. Ela não falhou em proteger seu mundo e foi devorada pelo rei demônio da chuva de outono? No final, eu tive que carregar esta constelação e proteger seu mundo. Como fantasma vingativo, esta constelação não estava em posição de levantar a cabeça contra mim. E é muito barulhenta. Minha cabeça já está sobrecarregada com aquele imperador da espada. Estou perdendo a cabeça porque você continua dizendo deusa da proteção isso, deusa da proteção aquilo. De agora em diante, não fale comigo, a menos que seja realmente necessário. A deusa da proteção. Oh! Não me faça devolvê-la ao Império Aijin. Você entende, brilhante. O silêncio pairou por um tempo. Depois de um momento, a espada sagrada estremeceu. Meu senhor, brilhante concorda. Foi neste momento que adquiri a constelação. A coletiva de imprensa foi realizada na praça. Não apenas a praça central, mas também os becos estavam lotados. Uma multidão que parecia facilmente ultrapassar dezenas de milhares. Enquanto caminhávamos para o palco montado no meio da praça, câmeras piscavam ao nosso redor. A bruxa, santo da espada, eu. Nós três sentamos lado a lado na mesa que foi preparada de antemão. Obrigado por nos receber. Foi a bruxa quem falou ao microfone. Enquanto a voz calma da bruxa fluía, aplausos dispararam dos cantos da praça. Bruxa do Dragão Negro Nin. Por favor, olhe aqui, Bruxa do Dragão Negro Nin. Basta uma vez. Um grupo de pessoas agitou seus cartazes. Teve até uma pessoa que trouxe a foto da capa de uma revista da qual a bruxa era modelo. Incrível. Era porque a santa ainda não apareceu? Como uma caçadora, Bruxa do Dragão Negro desfrutava de uma popularidade incomparável. Depois de inclinar a cabeça em sinal de saudação, a bruxa iniciou a conferência com toda a seriedade. Como todos devem saber, limpamos do 10º ao 20º andar. Foi uma conquista esplêndida apresentada por vários meios de comunicação, transmissões e até mesmo pequenos meios de comunicação. Estamos nos perguntando como anunciar esta boa notícia. Mas parece que não precisamos nos preocupar com isso, pois todos vocês a promoveram bem. Sim, é isso. Muito obrigado a todos por nos permitirem economizar nas despesas de publicidade. Houve uma leve risada da imprensa que ocupava a primeira fila do palco. Mas há outra coisa de que estamos muito orgulhosos desta vez. A praça gradualmente se acalmou. Não se trata do fato de que o 10º andar, que desejamos limpar ao longo dos anos, finalmente se tornou realidade. E também não está relacionado ao fato de termos chegado ao 20º andar em uma velocidade inesperada. 0 baixas. O fato de não ter morrido uma única pessoa. De todas as coisas, foi isso que mais nos fez felizes. Depois de um pouco de humor, ela expressou seus sentimentos sinceros. Mesmo para mim, um estranho, pude ver que a bruxa do dragão negro habilmente liderava a conferência com seu discurso. Como esperado, ela tem que estar neste nível para ser a maior líder de guilda. Eu me perguntei se ela era realmente a mesma pessoa que me vestiu ontem e agiu como uma idiota. Todos. Por favor, olhem para baixo por um momento. Disse a bruxa. Vejam o terreno da Praça da Babilônia em que vocês estão pisando. Vocês poderão ver cada pedra gravada com um nome. Os nomes dos guerreiros mortos até agora. Os nomes de nossos sêniores que devotaram suas vidas para limpar a torre. As câmeras da imprensa cruzaram o chão em uníssono. Quando invadimos o 2º andar, quando invadimos o 3º andar, incontáveis nomes foram gravados no chão. É por causa de seus sacrifícios que podemos estar aqui hoje. Na frente de todas essas pessoas. Estou muito feliz em poder anunciar isso.
A voz da bruxa ressoou por toda a praça. Hoje, não gravamos o nome de ninguém na praça. Foto. Foto. Os repórteres tiraram fotos alternadamente entre os ladrilhos do chão da praça e a bruxa. Isso determinaria as fotos que serão publicadas no jornal e também decidirá a atmosfera e o clima da conferência de hoje. A multidão gritou o nome da bruxa e aplaudiu. Não há necessidade de me intrometer. Assisti ao desenrolar da conferência com um rosto inexpressivo. Eu me senti gratificado sem motivo. Como esperado, ficar do lado das pessoas certas é importante. Sentindo-me à vontade, olhei para o céu. 1h22 e 10 segundos. Era o mesmo de quando o 11º andar foi aberto. Mesmo agora, havia um relógio de luz no céu. Quando o número indicar 0, 0, 0, o 21º andar será aberto. Mal posso esperar para terminar a coletiva de imprensa e ir para o 21º andar. Quando a coletiva de imprensa estava ocorrendo sem problemas. Durante a sessão de perguntas dos repórteres e respostas da bruxa. Este é o repórter John Evans do Notícias Diárias da Babilônia. Um repórter saltou de pé. Eu tenho uma pergunta para o Rei da Morte, o novo 3 graus classificado. Hã? Eu encarei o repórter. Naturalmente, os olhos das pessoas que se reuniam na praça também estavam sobre mim. Há muitos rumores sobre sua repentina ascensão no ranking, Rei da Morte. Especialmente a especulação de que você é o grande novato que as grandes guildas têm criado secretamente há muito tempo. Parece extremamente convincente. Se isso for realmente verdade, então isso significaria que o Rei da Morte é um herói criado intencionalmente pelas grandes guildas. O que você acha dessas suspeitas? Rugido. Houve uma agitação na praça. Também há muitas vozes de preocupação de que as guildas de topo possam se unir e monopolizar o 10º ao 20º andar. Em particular, ouvi dizer que o Rei da Morte recebeu os direitos exclusivos do 20º andar. Isso é verdade. A comoção foi provocada ainda mais. A bruxa sentada ao meu lado estava sem expressão, mas ela estalou a língua tão suavemente que só eu podia ouvir. Ela desligou o microfone e murmurou. Ele está tentando te irritar. Não responda a ele. Eu cuidarei disso. Não. Balancei a cabeça. Esse tipo de pessoa continuará aparecendo de qualquer maneira. Vou ter que ser claro pelo menos uma vez. Mas... está tudo bem. Eu estendi minha mão para a bruxa. Por favor, me dê o microfone. Minha determinação era definitiva. A bruxa suspirou ansiosamente. Não deixe as coisas escaparem de forma imprudente. A maioria dos erros pode ser encoberta, mas se você realmente sair falando bobagem, nem eu posso conter a mídia. Não há ninguém tão cavalheiresco quanto eu. Você me conhece bem. Eu sou o profeta, ok? Eu sei qual é a resposta mais exemplar. Posso realmente acreditar em você? É claro. Peguei o microfone da bruxa. A bruxa parecia preocupada comigo até o último momento, quando ela me passou o microfone, mas estava tudo bem. Eu tinha um método secreto. Eu esquentei minha voz suavemente. Minha voz ressoou pela praça através do alto-falante. Olá a todos. Eu sou um caçador que recebeu o apelido de Rei da Morte. Prazer em conhecê-los. Foto. Os flashes formaram uma onda impressionante. Eu não estava muito nervoso. A experiência de ontem de estar cercado por uma multidão foi uma forma de imunização contra isso? Eu estava mais relaxado do que pensava e recebi o batismo de flashes de frente. Seu nome é... John Evans. Sim. Isso mesmo. O jovem repórter olhou diretamente para mim. Olhos ardendo com o espírito de um jornalista. Ele tinha um olhar aquecido que parecia que ele não perderia nenhum movimento que eu fizesse e que certamente revelaria quem eu realmente era. Era um olhar bastante incômodo. Bem, encontrando um olhar assim, houve apenas uma ideia que me veio à mente. Na minha opinião, é uma voz de preocupação que vem de minhas deficiências.
Aprenda com suas lições. Não vamos nos tornar alguém como o Imperador das Chamas. O repórter agarrou o microfone com uma das mãos e piscou os olhos. Ele provavelmente não esperava que eu reagisse dessa maneira. Enquanto isso, relembrando em minha cabeça a careta parecida com uma doninha do Imperador das Chamas, eu disse: eu vou repetir. Na minha opinião, é tudo uma voz de preocupação que vem de minhas deficiências. Meu movimento secreto foi muito simples. Não importa o que aconteça, tudo o que tenho a fazer é dizer o contrário de como o Imperador das Chamas diria. Eu parecia que tinha algum tipo de talento especial para entrevistas. Eu era diferente da bruxa. Não tinha talento para cativar a multidão com discursos. Sem talento, sem habilidades, sem experiência. Mas havia apenas uma coisa. Eu tinha o conhecimento que os outros não tinham. As entrevistas do caçador mais atrevido do mundo. Se eu fizesse exatamente o oposto do que o Imperador das Chamas fez, mesmo que eu fosse ruim nisso, ainda seria decente. Eu era um grande fã do Imperador das Chamas por quase uma década. Graças a isso, o interior da minha cabeça não era diferente de uma biblioteca. Uma biblioteca onde as atrocidades e os comentários absurdos do Imperador das Chamas foram registrados. E se não fosse eu quem estivesse segurando o microfone agora, mas o Imperador das Chamas? Ele teria dito isso. É por causa da minha grandeza que conseguimos passar pelo 20º andar, seus pequenos desgraçados. Eu trabalhei até os ossos para limpar a torre, sabia? Então, o que você espera que eu faça? Os itens e experiências que obtive lá seriam naturalmente meus. Ei, repórter de lixo. Se eu não pegar para mim, então a quem devo dar? Seu pai. Eu não apenas inventei isso na hora agora. Na verdade, ele realmente era assim. Era por isso que, antes de eu voltar no tempo, a bruxa empalidecia sempre que havia uma entrevista coletiva. Foi o chamado caso Seu Pai. Então, naturalmente, a coletiva de imprensa teve uma explosão brilhante. Os palavrões dos repórteres foram transmitidos ao vivo e, quando a bruxa correu para a conferência, já era tarde demais. Foi literalmente uma grande catástrofe. A transmissão ao vivo foi interrompida às pressas, mas o desastre não acabou. Enquanto Yo-Soa contra-atacava os repórteres, a mãe de todas as maldições e todos os tipos de maldições que existem no mundo foram lançadas sobre ele, e a cena que se desenrolou foi transmitida por streamers individuais exatamente como era. Seu apelido não era a Peste sem motivo. Dizia-se que a bruxa havia ficado de cama por uma semana depois daquele dia. Talvez devido ao incidente Seu Pai, a bruxa descobriu que tipo de existência era o caçador Yo-Soa. Não foi por causa desse incidente que as principais guildas se distanciaram de Yo-Soa? No passado, o Imperador das Chamas estragou completamente esta conferência de imprensa. Em outras palavras, só preciso dizer exatamente o oposto do que a Peste disse. Faça exatamente o oposto do pior e será o melhor. Peguei o microfone enquanto me lembrava dos comentários absurdos de Yo-Soa. É por causa da minha grandeza que conseguimos passar pelo 20º andar. Seus pequenos desgraçados. Sei que a opinião pública está alvoroçada por minha causa. Mas é superestimada. Sem a ajuda de Bruxa do Dragão Negro e o Santo da Espada aqui, eu nunca teria sido capaz de limpar até o 20º andar sozinho. Eu trabalhei até meus ossos para limpar a torre, sabia? Claro, tenho orgulho de dizer que dei tudo de mim. Visando o sacrifício zero, colocamos realmente todos os nossos esforços, a ponto de moer nossos ossos. Mas, eu não acho que isso pode ser considerado como nosso sacrifício. É o que devemos fazer como seres humanos. Como um caçador, essa era a coisa certa a fazer. Mais do que tudo, fiz porque é algo que gosto de fazer. Os itens e experiências que obtive lá seriam naturalmente meus. Ei, repórter de lixo. Se eu não pegar para mim, então a quem devo dar? Mas, por justa causa, não tenho a intenção de reclamar os meus direitos. É por isso que confiei os direitos do 10º andar ao 19º andar aos mestres de guilda. Eu só disse que queria o 20º andar só para mim. Não.
O 20º andar é uma espécie de área de cinturão verde. No 20º andar, os moradores da torre que lá residiam originalmente viverão lá. Ficarei feliz apenas com a função de administrador. Seu pai. Repórter Evan. Isso é tudo. Você ainda tem alguma outra pergunta? O jovem que ardia com o espírito de um jornalista gaguejou. Nada mais. Bom. A partir daqui, trabalhei meu cérebro ainda mais rápido. Se fosse o Imperador das Chamas, com o que ele teria respondido ao ouvir as palavras do repórter? Ok. Se você não tem mais nada a dizer, vá se fuder, seu porco bastardo americano. Era uma cena que eu obviamente podia imaginar acontecendo. Além disso, ele teria mostrado seu dedo médio volumoso. Vamos ver. Se eu quisesse dizer exatamente a linha oposta disso. Eu abri minha boca. Obrigado. Ah. Se vocês tiverem alguma outra pergunta, responderei por um tempo, a todos. Houve um momento de silêncio que varreu a praça. Embora tenha sido apenas um momento de silêncio. Aqui. Sou do jornal Vamun. Por favor, responda a nossa pergunta, Rei da Morte. Sou do diário Only Tower. Viemos do sistema de transmissão da Torre de Babel. Rei da Morte. Os repórteres levantaram as mãos em uníssono. Assim que perceberam que eu era uma pessoa fácil de lidar, correram para escrever um artigo. Esta cena parecia com patinhos que estavam diligentemente balançando seus bicos em direção à mãe pássaro. Uau! Fiquei impressionado interiormente ao observar a imprensa. A estratégia de aprender com suas lições foi insana. Como esperado da peste. Um psicopata mais merda do que qualquer outra pessoa neste mundo. Ele sempre foi o homem que se tornaria minha bússola, no mau sentido. Mesmo agora, a bússola me dizia claramente como reagir. O quê? Jornal Vamun? Eu nunca vou fazer uma entrevista com vocês, não há nada além de velhos lá. Mesmo quando abro o jornal, ele exala um cheiro de velhote. Ei, se você vai se chamar de repórter, pelo menos tome um banho. Mais uma vez, lembrei-me das palavras do Imperador das Chamas e disse. Então, começando com o repórter do jornal. O efeito foi magnífico. A conferência terminou com uma boa nota. Foi literalmente um grande sucesso. Perguntas e respostas surgiram de todos os lugares por mais de uma hora, mas eu não cometi um deslize comum. Na verdade, não foi fácil encerrar a conferência com uma boa nota. Os repórteres me fizeram perguntas vagas para, de alguma forma, extrair pelo menos uma linha de informação extra para que pudessem colocá-la em seus artigos. No final, a bruxa assumiu meu microfone e disse uma saudação simples de agradecimento. Todos! Eu entendo seu desejo de querer saber mais sobre nosso novo herói. Infelizmente, resta pouco tempo. A bruxa apontou para o céu com o dedo. Antes que soubéssemos. Faltavam apenas 5 minutos para a abertura do novo estágio. Não havia desculpa melhor do que essa para encerrar a coletiva de imprensa. Terminaremos nossa noite de descanso aqui e nos concentraremos em limpar a torre novamente hoje. Por favor, zelem por nós com seu grande interesse e caloroso apoio. Também desta vez, faremos o nosso melhor para atingir a meta de 0 vítimas. Ah! Houve sons de lamentação pipocando daqui e dali. Enquanto eu me perguntava se a coletiva de imprensa terminaria assim, uma figura corajosa levantou a mão. Bruxa, bruxa do dragão negro. Uma última pergunta, por favor. Sim. Com esta pergunta, a conferência realmente terminará aqui. Bruxa do dragão negro e rei da morte. Qual é a relação entre vocês dois? Naquele momento, os olhos das pessoas brilharam. Puro interesse. Uma pequena travessura. Desde o início da história, a única coisa pela qual os humanos têm mais curiosidade é a história do amor. Os repórteres provavelmente queriam combinar a bruxa e eu dessa forma. A bruxa pensou por um momento, depois olhou para mim. Devo dizer que foi algo como uma brincadeira maliciosa? Havia uma leve brincadeira nos olhos da bruxa. O relacionamento entre nós dois. Isso mesmo. A bruxa abriu lentamente os lábios.
Então, uma declaração que permaneceria como uma frase famosa da época saiu de sua boca. Uma relação mais do que amiga e menos do que camaradas de armas. Tremulando, tremulando. Os repórteres aplaudiram. Devem focar mais na palavra do que em um amigo? Eles deveriam se concentrar na palavra camarada de armas? De qualquer forma, era um clima em que eles eram incapazes de distinguir a cara ou o rabo do que lhes era dito. O repórter que fez a pergunta também arregalou os olhos. Rela, uma relação mais do que amiga, é o que você está tentando dizer, certo? Quem sabe? A bruxa pronunciou vagarosamente. Vou repetir de novo, é um tipo de relacionamento mais do que um amigo e menos do que um camarada de armas. É só isso. Espero que não haja mal-entendidos e interpretações erradas. Se vocês tiverem algum mal-entendido e má interpretação, a conferência de imprensa organizada pela Guilda do Dragão Negro terminará aqui hoje. A bruxa se levantou de seu assento. Gostaria de agradecer sinceramente a todos novamente por todo o interesse e apoio. Essa foi o líder da Guilda do Dragão Negro, a Bruxa do Dragão Negro. Desejo a todos um bom dia. Todos os repórteres pularam de pé. Bruxa do Dragão Negro! Como você pode simplesmente sair assim? Por favor, nos dê um comentário mais detalhado sobre o que você acabou de destacar. Bruxa do Dragão Negro! Rei da Morte, quais são suas opiniões sobre a declaração de agora? Rei da Morte! Uau! Os repórteres clamavam ao mesmo tempo em que gritavam com vozes roucas. No entanto, a bruxa manteve seu comportamento relaxado. Enquanto ela me guiava para os bastidores, ela riu levemente. Vamos rapidamente. Olhei de volta para a imprensa por um momento. Todo mundo estava gritando. Você vai simplesmente sair depois de colocar um assunto tão polêmico? Eu sou uma mulher que assiste drama. A bruxa piscou suavemente. Uma piscadela divertida. Originalmente, você tem que colocar fogo no final para deixar uma impressão profunda. Suas palavras mostraram a dignidade e autoridade de um mestre de guilda que reinava sobre a torre. Nos bastidores. Caminhamos até um lugar onde não atrairia a atenção das pessoas. A bruxa disse "Ufa" e exalou profundamente. Então ela agarrou minhas mãos. Foi perfeito. Rei da Morte. Os olhos da bruxa brilharam intensamente. Eu me perguntei se ela era realmente a mesma pessoa que administrou suas expressões faciais com calma durante a coletiva de imprensa. Quando você aprendeu a fazer uma entrevista? Tenha orgulho. Eu apenas fiz o oposto do que o Imperador das Chamas faria. Sua atitude humilde foi um fator positivo especial. As pessoas gostam de heróis, mas há coisas de que gostam mais do que isso. Que é um herói que inclina a cabeça. Claro, sua humildade não deve ser tão exagerada que se torne servilismo. Mas você se saiu muito bem. Oh meu Deus! O equilíbrio era excelente. Eu apenas recitei o oposto do que o Imperador das Chamas teria dito. Não sabia que você tinha jeito para lidar com a imprensa. Ah! O que diabos essa criança tem feito todo esse tempo, para só ter aparecido agora? Além de limpar a torre, você até sabe criar uma boa imagem. Sinto que meus ombros ficaram 10 vezes mais leves. O que é isso? Meu coração estava inquieto quando a vi expressando tanto sua alegria. Não tive coragem de dizer que apenas imitei o psicopata ao contrário. Se você tem alguma coisa que você queira, me diga imediatamente. Dinheiro? Fama? Autoridade? Ou uma amante? Não se preocupe com isso. Contanto que exista na torre, eu vou te dar qualquer coisa. Está tudo bem, eu meio que já tenho o que quero. Bruxa do Dragão Negro. A declaração apenas diz, mais do que um amigo, menos do que um companheiro de armas. O que foi aquilo? Fui pego de surpresa interiormente. Ah! Aquilo! A bruxa encolheu os ombros. Uma expressão que parecia dizer que era algo trivial. Não é nada. Eu borrifei algumas cortinas de fumaça de propósito. Cortina de fumaça, você diz. A mídia estará cavando em um escândalo que nem existe de qualquer maneira.
Dessa forma, sua imagem só será danificada desse tanto. É por isso que prefiro colocar uma cortina de fumaça para que eles concentrem sua atenção em mim e em você. É assim mesmo. Eu nunca havia lidado com a mídia antes, então não sei se o que ela disse estava certo ou errado. A bruxa riu vagamente. Não se preocupe. Rei da Morte. Já se passaram vários anos desde que eu mesma lidei com toda a opinião pública sozinha. Confie em mim inteiramente quando se trata dessa área. Deixe áreas especiais para os especialistas. Ok. Ah, sim. Estranho. Não sei o que era, mas parecia estranho. Isso mesmo. Parecia que eu estava mirando em um monstro no campo de caça cujas habilidades eram desconhecidas. No entanto, este não era o local de caça, mas a cidade de Babilônia no primeiro andar. Era impossível um monstro estar aqui. Foi por causa do humor. O Rion estalou a língua. Você é patético, zumbi. Já que você tem uma cabeça, mas não um cérebro, como posso não chamá-lo de zumbi? Mesmo que você seja um caçador no nome, você nem sabe que está indo em direção ao seu próprio leito de morte, ai ai ai. Ah! Do que você está falando de novo? Você é patético. Patético. O Rion bateu no peito como se estivesse sufocado. Ainda assim, ele era um homem de aparência desagradável que parecia um gorila batendo em seu peito. Foi nessa hora. Do outro lado do palco. Da direção da praça, veio o som de um grito alto. Continha uma emoção diferente dos vivas que foram enviados para nós. 10. 9. 8. Era a contagem regressiva. A bruxa e eu paramos nossa conversa e olhamos para o céu. 0005. Antes que soubéssemos, havia chegado o momento em que o estágio do 21º andar estava prestes a ser inaugurado. 3. 2. 1. E... os raios de luz que formavam números no céu se espalhavam em todas as direções. Os aplausos do povo tornaram-se ainda maiores. Como se respondendo aos aplausos, os raios de luz se reuniram novamente e formaram o holograma da deusa. Guerreiros. Céu azul. O holograma da deusa separou seus lábios. Aqueles que escalam a torre. Parabéns por romper as sombras do Rei Demônio. Era o momento em que se inaugurava uma nova etapa. As pessoas começaram a fazer barulho como se estivessem felizes, talvez porque já tivessem testemunhado o holograma da deusa. Mas eu, que tinha experimentado a torre no passado, sabia. Ei, zumbi. Sim. Eu assenti. Está tudo bem. Eu não estou baixando minha guarda. Assim como a torre, que era tutorial até o 10º andar, mudava a partir do 11º andar. O fato de que o 21º andar teria novamente um estágio completamente diferente do 20º andar. Muitos de vocês podem ficar no primeiro andar da torre para sempre. O holograma da deusa anunciou esse fato calmamente. Este é um refúgio para aqueles que fugiram. Em troca de desistir do desafio, você pode escolher um lanche. Mas todos vocês optaram por limpar do 10º andar até o 20º andar. Uma voz ressoou no amplo céu. Para testemunhar o fim desta torre. Então, seria certo responder à sua vontade. Raios de luz branca nos envolveram sem aviso prévio. Não eram apenas a bruxa e eu. Da direção da praça, sons agitados podiam ser ouvidos. O que está acontecendo? Mas eu não disse nada. Essa foi a maior diferença em relação à última vez. Ninguém tinha sequer dito transmitir, mas a luz branca nos engoliu. A bruxa olhou para seus próprios pés com um olhar confuso. De jeito nenhum, é uma transferência forçada. Sua especulação estava correta. Aqueles que escalam a torre. Aqueles que estão determinados a escalar a torre. Aqueles que desejam receber um novo nome e se tornarem guerreiros da torre. A deusa juntou as mãos em direção ao peito. Como se ela estivesse orando por alguém. A partir de agora, apenas os guerreiros escolhidos cumprirão o nobre dever. De repente, o raio de luz branca nos cobriu completamente.